Overclock de memória RAM. É possível? Sim, é possível. Hoje vamos estar falando sobre isso. Primeiro, é preciso ter em mente que existem dois tipos de overclock, o síncrono e o assíncrono. O overclock síncrono é aquele em que se faz o overclock tanto na CPU quanto na memória RAM do computador, enquanto o assíncrono é feito em apenas um desses, em que o nosso caso agora será da memória RAM. Primeiro passo é acessar a BIOS, em que o modo varia de computador para computador, geralmente F12, Delete ou até mesmo ESC. Depois disso, você precisa encontrar a DRAM config, que no caso não exista, isso quer dizer que o único modo de overclock de sua placa-mãe é o modo síncrono, que, como já foi dito antes, é a CPU e a memória RAM juntas. Após entrar no DRAM config, você deve procurar a opção Max Clock ou algo parecido, referente ao clock da memória. Você calcula 10% desse valor mostrado naquele campo e aumenta esse valor de 10% no mesmo campo e fica reiniciando seu computador, testando para ver se vai haver ou não problemas relacionados a essa mudança. Se lembrando de que quando ocorrer algum problema, voltar ao último valor que ainda funcionou para se ter o máximo de overclock que sua memória RAM consegue suportar. Além de mudar o clock, há mais dois passos a serem feitos quando se trata de overclock de memória RAM. Lembrando que essas mudanças são no slot da placa-mãe e não no chip em si. O controle de tensão e os controles de tempo são duas funções importantes também para o funcionamento da memória RAM e podem aumentar o desempenho se forem controlados corretamente. Para controlar a tensão na memória RAM, você precisa encontrar a função na BIOS que controle isso. Geralmente ela vai vir escrito Frequency Voltage Config ou Frequency Voltage Control. É muito perigoso controlar a tensão na placa da memória RAM, porque pode danificar, além da memória RAM, outros componentes que estão em volta. É preciso testar de pouco a pouco, assim como o clock. Aí você vai iniciando o computador e vai alterando os valores. Algumas placas-mães limitam os valores que você pode alterar. Ela te dá ali, como a que a gente está usando, ela te dá ali 2, 3 valores para você ir tentando. E aí a gente vai ter o valor máximo. Outras placas-mães, ela só vai te indicar o limite. Você pode escolher a tensão que você quiser e ela vai te dar um limite para essa tensão. Ela vai te mostrar quanto que a memória RAM suporta. É interessante você não passar disso, porque, como eu já disse, pode danificar algumas peças do seu computador. Voltando às configurações de RAM, é possível alterar algumas configurações sobre o tempo de cada função da memória. Quantos ciclos ela demora para enviar dado, para receber dado e para calcular alguma coisa. O mais importante deles é o CL, que é o que a gente vê aí logo em cima, lá junto às configurações de clock. O CL ele altera a quantidade de ciclos que a memória RAM vai demorar para poder processar algum dado. Como que ela vai entregar um dado? A quantidade de ciclos de tensão que ela vai demorar para isso. É importante deixar o CL mais baixo, certo? Por quê? Você deixando o CL muito alto, você vai aumentar a frequência da memória RAM, porque ela vai multiplicar pelo clock, certo? Esse CL vai multiplicar pelo clock, você vai aumentar a frequência da memória RAM. Mas, se você deixar ele muito alto, vai aumentar a quantidade de clocks que você vai ter que usar. Então vai acabando compensando. Então tem que achar ali mais ou menos uma base baixa e que funcione direito para sua memória RAM. A gente vai fazer do mesmo jeito, vai testando, reiniciando o computador, alterando de pouco a pouco, certo? Antes de fazer o overclock na memória RAM, de mudar até mesmo o clock que a gente já fez no início, é importante olhar as funções de time. Quais os valores que estão em todas essas funções de time aí? O TRC, o TWR e todos em geral. Porque quando você muda a sua frequência de clock, é importante você tentar trabalhar o mais próximo possível que esses tempos aí estiveram quando ela estava com a frequência original. Se a gente tinha ali 9 no TRC, quando estava original, quando a gente fizer a modificação, a gente tem que tentar trabalhar com 9 também no TRC. E assim com os outros também. Por quê?
é mais ou menos o quanto a sua memória RAM deve trabalhar realmente, certo? Você pode até, quando fazer o clock, pegar as configurações de algumas memórias RAMs que mais potentes no mercado e tentar colocar na sua. Mas aí você vai reiniciando o computador, se não houver nenhum problema com essas configurações, você continua usando. Se você perceber que deu algum erro na memória, você não usa. Então é isso aí. Bastando fazer esses testes. É bem chato, demora muito tempo, mas vai aumentar o seu desempenho. Um dos riscos do overclock da memória RAM é a diminuição do tempo de vida do produto, certo? Então isso aí é por conta de risco de cada um. É isso aí, obrigado a todos por assistirem o vídeo, até mais.